Então, além de pastor, é chefe de gabinete, meus amigos. E detalhe, a sua rede social está privada, ninguém consegue saber quem é o cara em si. Isso está causando uma certa desconfiança e uma rejeição, né, da Assembleia de Deus dos Estados Unidos aí. A direção da Assembleia de Deus do Brás está sendo acusada de falta de transparência, imposição, manipulação e tentando blindar um líder que também, segundo o nosso levantamento, tem atuação política ou atuação na política do Brasil. Áudios que acabaram chegando até nós trazem uma denúncia interna do contexto, expondo assim um cenário, meus amigos, totalmente explosivo, porque tem fiéis, obreiros revoltados após a confirmação da posse do tal pastor Charles Moura, que está saindo do Brasil para ser empossado nos Estados Unidos. E detalhe, com um salário garantido, com moradia garantida, paga pela igreja, sendo que o pastor que está saindo, ou até então nunca tiveram um pastor salariado pela igreja, sempre foram pastores que, né, tinham seus trabalhos e prestavam serviço à comunidade. No caso desse, está causando uma revolta por esse fato também. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você não é inscrito do canal, se inscreve, deixa o seu like que é importante, seu comentário também ajuda muito. Se não é inscrito, se inscreve, se já é inscrito, verifica a inscrição. E se você é da Assembleia de Deus do Brás, meu amigo, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Pois bem, meus amigos, tem chegado alguns áudios revelando um clima de revolta na AD Madureira de Hartford. Não sei se é assim que pronuncia, mas Hartford. Com a posse do pastor Charles Moura. E isso está acendendo um alerta nessa transição de liderança da Assembleia de Deus Ministério Madureira nos Estados Unidos. Porque o conteúdo que circula em áudios entre obreiros e membros expõe um cenário de indignação e desconfiança quanto a essa forma como a convenção da Assembleia de Deus do Brás decidiu impor essa transferência, né? Tirar um pastor e estão enviando um aqui do Brasil chamado Charles Moura, que será empossado dia 12 de novembro. Daqui a 6 dias, se eu não estou equivocado, né? Hoje é dia 11. E isso tem causado uma revolta meio que generalizada na igreja local lá nos Estados Unidos. Porque os fiéis estão reclamando que não houve um diálogo sequer a respeito dessa troca, dessa transferência. Não existe transparência e sinais claros de favorecimento político por trás de tudo. Por quê? Porque lá, né, inclusive eu recebi o texto aqui, não vou ler tudo, mas só para você entender. A decisão teria ignorado nomes de pessoas locais, de homens capacitados para assumir a igreja, com anos de dedicação, inclusive o próprio vice-presidente atual do campo. E a pergunta fica, por que está indo um do Brasil e pouco está se falando quem é o cara? Tem gente que não sabe quem é ele. E eu já vou mostrar para vocês, na verdade, o que ele faz no Brasil. Um dos áudios obtidos traz a fala de um obreiro afirmando: ninguém aqui conhece esse pastor, nem os pastores da região foram consultados. Ou seja, não houve uma reunião para essa permuta. Como sempre, a Assembleia de Deus do Brás impondo as suas regras que o povo tem que engolir de goela abaixo. E se questionar, né, já é excomungado do meio. E a reclamação é bem clara, parece que a igreja não tem voz. Como eu sempre falo aqui, né, quando eles querem te induzir, que é a direção de Deus, eles fazem toda aquela lavagem, quando eles querem também, eles impõem. E se você não gostar, procura outra igreja. E olha só, a indignação até a divulgação do cartaz é essa aqui, onde aparece aí o pastor Charles Moura, a sua esposa, a missionária Selma Guedes Moura, como novos líderes. E isso foi o que acendeu essa faísca dessa crise que está acontecendo, nos bastidores principalmente. Porque os fiéis estão falando já em boicote
interno, manipulação, interferência direta na direção nacional da Assembleia de Deus do Brás, que, segundo os relatos, tenta abafar a insatisfação com aquele discurso de obediência e unidade. Mas a verdade é que não é bem assim a história. Está havendo uma certa rejeição, e posso dizer que quase unânime. Por quê? Porque o tema exclusivo da polêmica em si, da rejeição aí sobre o envio desse pastor, é a parte financeira que está pegando. Porque nos áudios, os pastores locais trabalham sem salário, ou seja, não são remunerados pela instituição, sem salário fixo, bancam moradia própria e despesas do próprio bolso, não sai do caixa da igreja. Enquanto o novo dirigente que está sendo enviado para lá chegaria com a remuneração garantida, paga pela igreja, e a casa pastoral também paga pela igreja. E isso está revoltando a comunidade nos Estados Unidos. Porque há uma diferença de tratamento que provoca uma indignação entre os que veem a medida tomada pela Assembleia de Deus do Brás como um privilégio injustificável e um peso financeiro para a igreja local, que já enfrenta, segundo o que nos informaram, limitações financeiras. Ou seja, a igreja não tem capacidade monetária para pagar os luxos desse pastor. Mas quem é esse pastor, Zaio? Olha só, se você puxar no portal de transparência, você vai se deparar com o nome dele, que já é acostumado a viver no luxo em cima do dinheiro do povo. No portal de transparência da Alesp, aparece o nome dele como auxiliar legislativo no gabinete do Oséias de Madureira. E se você olhar, olha só, desde 11/7/2011, ele trabalhou no gabinete de 11/7/2011 até 2012, depois 2015, depois 2023. Além de tudo, pastor presidente, olha só, da Adebras Vila Palmares. Inclusive tem um cartaz dele com o chefe dele aqui. Então, além de pastor, é chefe de gabinete, meus amigos. E detalhe, a sua rede social está privada, ninguém consegue saber quem é o cara em si. Isso está causando uma certa desconfiança e uma rejeição, né, da Assembleia de Deus dos Estados Unidos aí. Que, no meu ponto de vista, com razão. Porque, pô, se tu faz parte, se a igreja está recebendo um novo pastor, no mínimo que deveria acontecer é uma transparência de quem é o cara, o que ele faz, o que ele fez, quem é o cidadão, qual é a sua capivara, a sua ficha corrida. E a igreja não é obrigada a aceitar goela abaixo, cara. Até porque quem mantém a igreja são os fiéis. Inclusive os áudios, né, deixa bem claro que tem obreiros ameaçando entregar os cargos e membros prometendo deixar a igreja se a convenção não se pronunciar a respeito disso. E a pergunta fica, por que a Adebras está ignorando essas reclamações? O porquê que a Adebras está insistindo em impor um nome que a base da igreja já rejeitou, não aceitam mais. Por quê? Esse é o questionamento. Porque esses documentos que eu mostrei agora para vocês aqui deixa bem claro que esse tal Moura também atua em gabinetes parlamentares no Brasil e que já levanta uma nova preocupação somente por esse detalhe. Estariam diante de mais um caso em que cargos eclesiásticos se misturam com interesses políticos? Essa é a pergunta. Porque tem brasileiros lá que votam no Brasil. Essa é a questão. Qual seria o objetivo de levar um pastor envolvido em política, funcionário, né? Foi funcionário aí de gabinete na política, justamente agora no finalzinho do ano, né? No começo de 2026, que vai acontecer as eleições. Qual seria o sentido de enviar um cara com esse currículo? Esse é o questionamento. E outra pergunta, por que nenhum dos envolvidos, nem o Charles Moura, nem a Selma Guedes, né, que é a esposa, nem o próprio pastor Rodrigo Araújo,
tampouco a própria direção da Assembleia de Deus do Brasil, dos Estados Unidos, se pronunciaram oficialmente a respeito disso. Porque a reclamação é bem clara. O portal de transparência da denominação, que poderia esclarecer a questão da remuneração e dos critérios da nomeação, segue sem atualização sobre o caso. Enquanto isso, há uma tensão preocupante, indignação dos fiéis, muitos prometendo em sair do contexto. Se esse cara está indo lá para conquistar votos para os candidatos de 2026, vai perder, já está perdendo muito. Porque não é só fiéis que estão se retirando da igreja, são obreiros da base. Ou seja, estão subestimando a inteligência dos fiéis, mais uma vez, né? Na tentativa de impor uma obediência dos fiéis a aceitar o que eles estão colocando e despreocupado com a clareza, com a transparência, que é o principal, e a verdade a respeito do contexto. Quem é o dito cidadão realmente? Qual é o objetivo de levar um cara com um currículo político a cuidar de uma igreja fora do Brasil? Eu só digo uma coisa, cara. A conclusão dessa história toda aí é simples e incômoda. Quando o poder, o dinheiro se mistura com o púlpito, a intenção política se mistura com o púlpito, o palco político com o púlpito, a fé deixa de ser um instrumento, né? No caso aqui, a Debras parece esquecer que a igreja não é uma franquia com um dono só. Existe um povo que contribui e fazem parte de uma instituição sem fins lucrativos, porém a liderança age como se fosse um empresário da fé. Esse caso, por exemplo, né, envolvendo aí o Charles Moura, é um retrato de um sistema que prega obediência, mas na prática é a manipulação que manda. Falam em chamado divino, mas distribui cargos, cara, por conveniência. E não basta fazerem isso só no Brasil, tem que fazer fora também, lá no exterior, com a mesma bagagem de santidade, direção de Deus. Mas cadê a transparência? Por que não contam para a igreja quem é realmente o homem que está indo para lá? O povo não está revoltado porque odeia a liderança. Na verdade, o povo está cansado de ser tratado como massa de manobra. Principalmente nesse ano que está vindo, 2026, ano político, e o povo já percebeu. Mas falar o quê, né? De um líder que já entregou a própria igreja para o prefeito de São Paulo, ele que é o dono da igreja. Se você não viu o vídeo, procura na internet para você entender o que eu estou falando. Não dá para esperar muita coisa de um cara desse. Se o evangelho é de verdade, para que temer? Para que esconder a ideia de salário, quem é a pessoa que está assumindo? Para deixar claro que o cara está indo para lá comprometido com a obra de Deus realmente, como a maioria falam, né? Eles falam aí. Mas a ideia passa que é simplesmente um projeto de poder e está indo alguém lá para manter esse projeto de poder. E isso está causando essa indignação. No final fica uma pergunta, né, cara? Isso tudo é direção de Deus mesmo? A igreja é obrigada a servir aos senhores terrenos? Encerro por aqui, deixa o seu comentário aí embaixo se você tem a resposta para isso. Se não me segue, me siga nas demais redes sociais. Deixa o seu joinha que é importante, o seu comentário é muito importante. Se você é fora do Brasil, se você vive fora do Brasil e assiste nós, ajuda a divulgar esse conteúdo também para alertar as pessoas que moram fora, principalmente dessa cidade, se você é da Debras. E entenda que o nosso compromisso aqui é abrir os olhos e mostrar o que realmente está nos bastidores. E olha que nem começou 2026, meus amigos. Deixe seu comentário aí, me siga nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zá. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.